Imagine que você vive dentro de um quarto onde há um rádio ligado no volume máximo. Um rádio que você não consegue desligar. Esse rádio narra cada erro que você cometeu há 10 anos. Grita as catástrofes que poderiam acontecer amanhã. Julga você quando se olha no espelho. Exige que você corra mais rápido, mesmo que não saiba para onde está indo. Esse quarto é a sua própria mente. Vivemos exaustos, não pelo trabalho físico, mas pelo barulho. Sofremos de uma epidemia invisível, o monólogo incessante, o overthinking. A ansiedade de uma voz interna que analisa, critica e planeja sem descanso. Ansiamos pela paz. Buscamos o silêncio em retiros, em aplicativos de meditação, em remédios ou em férias. Mas como podemos encontrar o silêncio se nós mesmos somos a fonte do ruído? Como escapar da tempestade se a tempestade está debaixo da sua pele? A resposta não está em lutar contra o ruído. A resposta está no antigo ensinamento que permaneceu oculto por mais de 2000 anos. Nos próximos minutos, vamos viajar ao coração da antiga China para nos sentarmos junto a um homem que descobriu o segredo supremo. Você descobrirá a parábola das 3 flautas. Uma história que mudará para sempre a sua relação com os seus pensamentos e te ensinará que, para ouvir a verdadeira música do universo, primeiro você deve aprender a se perder. Se você sente que a sua mente é um motor que superaqueceu, se busca um refúgio de paz neste mundo barulhento e frenético, convido você a fazer uma pausa. Deixe um simples obrigado nos comentários ou dê um like neste vídeo. Não é por vaidade, é um pequeno ato de generosidade digital. Esse pequeno gesto ajuda esta mensagem de calma a chegar a 10 almas a mais que hoje, em algum lugar do mundo, precisam desesperadamente desligar o ruído. Respire fundo. Solte os ombros. A história começa agora. Estamos na era dos reinos combatentes. Um tempo de caos, de guerras, de espadas e de ambições desmedidas. Mas a nossa história não acontece num campo de batalha, mas num terraço de madeira, sob a sombra de árvores milenares no estado de Shu. Ali vivia um homem chamado Yansheng Ziyou. Ziyou era um estudante diligente, era inteligente, era ambicioso. E como você e como eu, Ziyou sofria. Ziyou sofria da doença do intelecto. A sua mente era brilhante, sim, mas era como uma jaula cheia de macacos selvagens. Passava as noites acordado, repassando as conversas do dia. Deveria ter dito aquilo? O que pensarão de mim? Sou sábio o suficiente? Conseguirei o cargo de conselheiro na corte? Ziyou estudava os textos antigos, memorizava os ritos, aperfeiçoava a sua postura. Acreditava que, se acumulasse conhecimento suficiente, se arrumasse todos os seus pensamentos, finalmente encontraria a paz. Acreditava que o controle era a chave da liberdade, mas quanto mais tentava controlar a sua mente, mais barulhenta ela se tornava. A ansiedade era a sua companheira constante, uma pressão no peito que nunca ia embora, uma sensação de urgência, como se estivesse sempre atrasado para a sua própria vida. Ziyou tinha um mestre, um homem enigmático chamado Nanguo Ziki. Ziki era diferente de qualquer outro sábio. Não fazia grandes discursos, não escrevia livros. Às vezes, passava dias inteiros simplesmente olhando como o musgo crescia numa pedra. Numa tarde de verão, o calor era sufocante. O ar estava denso, carregado com o zumbido das cigarras. Ziyou subiu ao terraço para levar chá ao seu mestre. O que ele viu o fez parar imediatamente. O mestre Ziki estava sentado na sua esteira, apoiado preguiçosamente sobre um apoio de braço de madeira velha. A cabeça estava jogada para trás, olhando para o céu, mas os seus olhos não focavam nada. A boca estava entreaberta. A respiração era tão suave, tão imperceptível, que parecia não estar respirando. Mas o mais impactante não era a sua postura, era a sua presença.
ou melhor, a sua ausência. O corpo de Ziki estava lá, mas Ziki não estava. Parecia uma casca vazia. Parecia um pedaço de madeira seca esquecido na floresta. Parecia cinza fria depois que o fogo se extinguiu. Ziyu se assustou. O seu mestre tinha morrido? Tinha adoecido? O discípulo ficou de pé, segurando a bandeja de chá, tremendo. O silêncio que emanava do mestre era absoluto. Não era o silêncio de quem está segurando a vontade de falar. Era o silêncio de uma montanha, ou do espaço vazio. Ziyu esperou. O tempo pareceu parar. Finalmente, depois do que pareceram horas, o peito de Ziki se moveu. Uma inalação profunda, como se regressasse de uma viagem às estrelas. As pálpebras piscaram e a vida, lentamente, voltou ao seu rosto. Ziyu, incapaz de conter a sua ansiedade e curiosidade, deixou a bandeja e perguntou com voz trêmula: Mestre, o que aconteceu com o senhor? É possível realmente que o corpo se torne como uma árvore seca e murcha? É possível que a mente se torne como cinzas mortas e frias? O homem que vejo agora apoiado na mesa não é o mesmo que se apoiava nela antes. Onde o senhor estava? Ziki virou a cabeça lentamente. O seu olhar era límpido, sem rastro do peso do pensamento humano. Sorriu, e o seu sorriso foi como uma brisa fresca. Bem perguntado, Ziyu, disse o mestre com voz suave. Você tem razão. Hoje eu me perdi. Enterrei o meu ego, você entende? Ziyu piscou, confuso. Perder-se? Nós nos esforçamos por nos encontrar, mestre. Por nos construirmos. Por que o senhor iria querer se perder? Ziki se endireitou e apontou para a floresta que rodeava o terraço. Ziyu, você escuta a música do homem, mas não escutou a música da terra. E se escutou a música da terra, certamente não escutou a música do céu. A curiosidade de Ziyu acendeu. A sua mente analítica quis dissecar o conceito imediatamente. Por favor, mestre, suplicou, explique-me a diferença. O que são essas 3 músicas? O que são essas 3 flautas? O mestre Ziki fechou os olhos e começou a falar. Não era uma lição acadêmica. Era uma pintura feita com palavras. 1. A flauta do homem, disse Ziki. É a que você conhece bem. São as flautas de bambu e os instrumentos de seda. São as palavras que usamos. São os nossos conceitos, os nossos julgamentos, as nossas leis. A música do homem é intencional, é esforçada. Dizemos, isso é bom, aquilo é ruim. Isso é sucesso, aquilo é fracasso. A mente humana é uma flauta que está sempre tentando tocar uma melodia específica. Está sempre tentando ter razão. Está sempre discutindo. Esse é o ruído que te mantém acordado à noite, Ziyu. É o som do seu próprio ego tentando impor a sua canção sobre o mundo. Ziyu baixou a cabeça. Reconhecia esse som. Era o som do seu sofrimento. 2. A flauta da terra. Mas depois, continuou Ziki, apontando para a floresta. Existe a flauta da terra. Imagine, Ziyu, um grande vento que se levanta. O grande torrão, a natureza, exala o seu aliento. Quando esse vento passa pela floresta, o que acontece? As árvores imensas, com seus troncos de 100 palmos de espessura, têm buracos. Ocos como narizes, como bocas, como orelhas. Buracos como vigas, como anéis, como morteiros. Buracos profundos como lagoas, rasos como poças. A voz de Ziki tornou-se vibrante, imitando os sons. Quando o vento golpeia esses buracos, a terra canta. Uns soam como o rugido das ondas. Vrum. Outros assobiam como flechas. Fiu. Outros grunhem, outros gritam, outros sussurram, outros choram. Há sons graves e sons agudos. Há um eco que responde e outro que inicia. Quando o vento é suave, a harmonia é pequena. Quando o furacão é violento, a harmonia é imensa. Ziki fez uma pausa dramática.
Mas observe isto, Zio. Quando o vento cessa, todos os buracos ficam vazios e em silêncio. Os ramos deixam de oscilar. Não resta nenhum som, nenhum rastro. Entendo, disse Zio, tentando acompanhar a metáfora. A flauta da terra são os sons que o vento faz ao passar pelos buracos da matéria. E a flauta do homem são os instrumentos que usamos. Mas qual é a flauta do céu? Quem toca essa flauta? O mestre Ziki olhou para o seu discípulo com uma intensidade compassiva. Este era o ensinamento final. O ensinamento que podia libertar Zio da sua ansiedade. Zio, você entendeu que a flauta da terra soa porque o vento passa através dos diferentes buracos. Cada buraco soa diferente segundo a sua forma, certo? Mas diga-me, quem sopra o vento? Quem faz com que cada coisa soe por si mesma e depois se cale por si mesma? Zio abriu a boca para responder, mas parou. Não sei, admitiu. A flauta do céu, sussurrou Ziki. Não é um instrumento, não é um som. A flauta do céu é o silêncio que permite que tudo soe. É a força invisível que move o vento, mas que não é o vento. Sopra sobre as 10.000 coisas de maneira diferente, de modo que cada uma seja ela mesma. Ouça bem, Zio. O homem sofre porque acredita que é ele quem tem que tocar a música. Você acredita que é você que tem que controlar a sua vida. Acredita que os seus pensamentos são seus. Você se apega às suas opiniões como se fossem verdades absolutas. Essa é a sua rigidez. Você é como um buraco numa árvore que tenta gritar mesmo quando não há vento. Isso é exaustivo. Ziki inclinou-se para a frente. Hoje, quando você me viu como madeira seca, foi porque parei de tentar ser Ziki. Parei de tocar a minha flauta de homem. Parei de julgar, parei de planejar, parei de resistir. Tornei-me oco. Tornei-me um buraco vazio na grande árvore do universo. E ao me esvaziar, permiti que a flauta do céu soprasse através de mim. Quando me perdi, Zio, tornei-me o veículo do tal. Os pensamentos vinham, como o vento na caverna, e soavam. Mas quando o vento passava, eu voltava ao silêncio. Não ficava com nada. Não havia ansiedade. Não havia eu. Só havia o soar do momento presente. Zio olhou para o seu mestre. Pela primeira vez entendeu. O seu sofrimento não vinha do mundo. Vinha da sua insistência em ser alguém. Da sua insistência em manter a sua flauta tocando constantemente, desafinada, barulhenta, cheia de julgamentos sobre como as coisas deveriam ser. O mestre Ziki lhe ensinou que a paz não é a ausência de ruído. A paz é a capacidade de ser o espaço vazio onde o ruído ocorre, soa e desaparece, sem deixar rastro. Ser como a árvore seca. Deixar que o vento da vida sopre, soar quando tiver que soar, e calar quando o vento cessar. Agora, viajemos de volta da antiga China até a sua realidade, aqui e agora. Sei o que você está pensando. Isso soa muito bonito e poético, mas eu tenho contas para pagar. Tenho um chefe que grita comigo. Tenho filhos que choram. Tenho uma mente que não me deixa dormir. Não posso sentar e ser uma árvore seca o dia todo. Você tem razão. Você não pode viver em transe. Mas o ensinamento de Ziki é radicalmente prático para a sua saúde mental hoje. A psicologia moderna descobriu algo fascinante que os taoístas já sabiam. Temos uma rede no cérebro chamada rede de modo padrão. É a que se ativa quando não estamos fazendo nada específico. É a voz que narra a sua vida. Deveria ter feito isso. O que vai acontecer amanhã? Sou um fracasso. Essa é a flauta do homem. É o ego. E consome uma quantidade brutal de energia. A ansiedade, o estresse crônico, o burnout, são simplesmente o resultado de tocar a flauta do homem forte demais e durante tempo demais, sem pausa. Como aplicamos a lição das 3 flautas para acalmar a sua ansiedade hoje mesmo? Vamos fazer um exercício prático. Uma
Meditação das 3 flautas. Você pode usar isso quando estiver no trânsito, no escritório ou antes de dormir. Passo 1. Reconheça a flauta do homem, o observador. Quando sentir ansiedade ou ruído mental, não lute contra ele. Não tente calá-lo à força. Isso é mais ruído humano. Simplesmente reconheça-o. Diga mentalmente: "Ah, aí está a flauta do homem tocando. Estou tendo um pensamento de medo. Estou tendo um julgamento sobre o meu chefe." Ao rotulá-lo como música do homem, você se separa dele. Você já não é o pensamento, é quem escuta o pensamento. Passo 2. Conecte-se com a flauta da terra, o corpo e os sentidos. Agora, baixe a sua atenção da cabeça para o corpo. Torne-se a árvore oca da floresta. Escute os sons reais ao seu redor. O zumbido da geladeira, o trânsito distante, o vento na janela. Sinta as sensações físicas, o peso do seu corpo na cadeira, o ar entrando pelo seu nariz. Não julgue esses sons. Não diga "é um barulho chato". Simplesmente deixe-os passar através de você como o vento passa pela caverna. Vrum. A realidade física sempre ocorre no presente. A flauta da terra te tira do pesadelo do futuro e te ancora no agora. Passo 3. Escute a flauta do céu, o silêncio de fundo. Este é o passo final. Quando você já estiver sentindo o presente, tente escutar o que há por trás dos sons. Entre um pensamento e outro, há uma pequena pausa. Entre uma inalação e uma exalação, há um pequeno silêncio. Esse silêncio é a flauta do céu. É a sua consciência pura. É o espaço onde tudo acontece. Imagine que você se esvazia. Imagine que você é aquela árvore seca de Ziki. Você não precisa fazer nada. Não precisa ser inteligente. Não precisa ser bem-sucedido neste momento. Você só precisa ser. Deixe a vida soprar através de você. Se vier uma emoção de tristeza, deixe-a soar. Não se apegue. Deixe-a passar. E volte ao silêncio. Aplicação diária. Perder-se deliberadamente. Tente pelo menos uma vez ao dia perder-se. Esqueça o seu nome, o seu cargo, as suas dívidas e a sua história pessoal por 5 minutos. Torne-se pura percepção. Seja apenas olhos vendo cores. Seja apenas ouvidos escutando sons. Ao soltar a carga pesada de ser você, você encontrará uma leveza indescritível. Essa é a energia do Tao. Essa é a paz que recarrega as suas baterias para que depois você possa voltar ao mundo e ser eficaz, mas sem a ansiedade de antes. A sociedade nos diz: encontre a si mesmo. Construa a si mesmo. Faça-se notar. O Tao nos diz: perca-se. Esqueça o seu ego. Torne-se vazio. Porque somente numa xícara vazia se pode colocar chá novo. Somente num quarto vazio se pode habitar. E somente numa mente vazia de ruído egocêntrico pode entrar a inteligência infinita do universo. Nanguo Ziki não estava morto quando se apoiava naquela mesa. Estava mais vivo do que nunca. Porque ao se esvaziar das suas pequenas preocupações humanas, ele se encheu com a totalidade do cosmos. Você não é os seus pensamentos. Você não é a sua ansiedade. Você é o espaço imenso onde esses pensamentos ocorrem. Você é a montanha. Os pensamentos são apenas o vento. O vento passará. A montanha permanecerá. Meu amigo, minha amiga. Na próxima vez que o ruído for insuportável, lembre-se de que você não precisa gritar mais alto que ele. Você só precisa lembrar que você não é o ruído. Leve este mantra com você. Use-o como um escudo quando a ansiedade atacar. Repita em silêncio. Não tento silenciar o ruído. Simplesmente escuto o silêncio que há por baixo. Repita mais uma vez. Escuto o silêncio que há por baixo. Se esta antiga história ressoou em você, se te deu uma pequena ferramenta para navegar no caos da sua mente, convido você a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal Além do Yin e Yang. Aqui não buscamos respostas fáceis, buscamos verdades eternas.
Ative o sino para não perder a nossa próxima viagem rumo à sabedoria esquecida. E lembre-se, às vezes a melhor forma de se encontrar é se perder. Obrigado pela sua presença. Até a próxima.